que foi a origem disso? Pois assim? é, eu acho que não é uma solução, na minha opinião. A SAF não é a solução para problema. Ela é um meio para tentar amenizar alguns problemas existentes em clubes de futebol. Porque vamos lá, historicamente, os clubes de futebol, as associações, as entidades de prática desportiva, historicamente, ela é constituída sob a forma de uma associação civil sem fim lucrativo, sem fins econômicos, porque sem lucrativo, o clube quer lucrar, ele precisa lucrar. Sim. A diferença é que enquanto associação civil, regida pelo Código Civil, o lucro que ele tem, ele não pode distribuir, ele tem que reaplicar aquele lucro no próprio clube, em investimento no clube. A diferença é essa. Então, assim, a associação, o clube enquanto associação civil tem algumas regalias, entre aspas, tributárias, né? É diferente, por exemplo, o INSS é recolhido de maneira diferente, ele tem algumas diferenciações de tributação, tem alguns descontos que uma empresa, uma pessoa jurídica não teria. Então, historicamente, os clubes são associações civis. O clube empresa já existe, a SAF que é novidade, que é de 2021, mas clube empresa no Brasil, desde 2011 é permitido, por uma alteração da Lei Pelé. O Cuiabá era um clube empresa, hoje é SAF. O Figueirense foi um modelo de clube empresa que deu errado, quebrou, faliu, depois se reergueu. Então, assim, clube empresa existiu. Ele era constituído sob uma outra forma de empresa, legal, mas sempre existiu. Só que para os clubes não era interessante, porque as vantagens que ele tinha enquanto associação, até um certo momento, eram maiores do que ele transformar em empresa. É igual comparar a fundação com empresa privada. Isso. A fundação tem um monte de vantagens ali. Isso. Entendi. Só que até um certo ponto, o que acontece? Sendo um clube no formato de associação civil, concorda comigo que a fiscalização é mais difícil daquela associação? Sim. O emprego daquele dinheiro, o que está sendo feito com aquele dinheiro, a transparência, exatamente, a governança, a transparência é mais complicada. Então, a SAF ela surge em 2021. Por um lobby muito grande de clubes, por exemplo, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que estavam na situação, Cruzeiro, 3 anos Série B. Aí quando chega em 2021 é aprovada a lei da SAF no final do ano. No final do ano mesmo, já aparece o investidor, injeta o dinheiro, vem com investimento, o Ronaldo compra a SAF, o clube fica com uma parte da associação e começa a reestruturar. O Vasco é a mesma coisa, o Botafogo. Se você for ver esses 3 clubes que viraram SAF meio que na tocada, meio que da noite pro dia, a gente pode falar, tá, vai lá, foi para tentar salvar o clube de uma coisa pior. Porque entrou o dinheiro para saldar a dívida. Para isso. Mas, na minha opinião, a SAF, e acho que na opinião das maiores, de quem está estudando isso, né, dos doutrinadores e tal, eles dizem que não é uma solução. Não é um fim. É um meio para que possa viabilizar uma maior transparência, uma maior governança, até porque a diferença, legalmente falando, uma associação civil ela não fale. Ela não pede recuperação judicial, legalmente falando. Uma SAF, que é uma empresa, ela corre esse risco. Ela está sujeita à lei de falências e à recuperação judicial. O que a SAF trouxe foi, o Cruzeiro aprovou semana passada o plano de recuperação judicial da Associação do Cruzeiro. Porque a SAF permitiu isso. Transforma-se em SAF e deu a possibilidade do clube, da associação, que ficou ainda, pedir recuperação judicial para pagar através da SAF. Então a lei deu essa brecha. Então é uma possibilidade para você saldar as dívidas com os credores. Então assim, a figura da SAF surge em 2021 para tentar salvar e para tentar dar uma maior transparência. Tanto que se for ver lá na lei da SAF, vai aparecer lá, lei número 14.131, 191, fugiu o nome. Lei que institui a Sociedade Anônima de Futebol e traz governança, transparência, compliance, para tentar de fato mudar esse cenário. Mas a administração é a mesma. Se uma associação civil, um clube, no formato de associação civil, for mal administrado, ele vai ter problema. Entendi. Se uma SAF for mal administrada, vai ter problema do mesmo jeito. Talvez até pior, porque ela vai falir, ela vai quebrar. A galera às vezes pergunta pra mim assim, Neném, qual que é melhor? Empresa privada ou uma empresa pública, né? Tal, assim, um sistema público. Eu falei, cara, não tem que é melhor ou pior, tá ligado? A má gestão existe em todo lugar. Exatamente. Então, não tem essa, né, cara? Isso, a má gestão vai acontecer. Público ou privado, se tiver má gestão, irmão, não vai andar, não adianta. Por isso que eu acho que não é uma solução, porque você pode virar uma SAF, porque o que a lei fala? A gente que eu digo, né, o clube, a SAF pode vir de 3 maneiras. Ela pode ser de uma transformação, de uma pessoa jurídica já existente, ou de um clube, associação civil, e vira uma SAF, né, mesmo CNPJ, mas muda, vira SAF. Uma cisão, que a maioria dos clubes que faz uma cisão do departamento de futebol daquela associação, só o departamento de futebol vira SAF.
E o clube associação continua. O Cruzeiro, ele tem um clube grande lá, um clube campestre, então a associação, o clube ficou para essa associação. Para os associados, não sócios, mas associados. O Clube de Campo Pouso Alegre, por exemplo. Né? Os associados, eles vão lá e frequentam o Cruzeiro. São sócios. Na verdade, associados, porque eles não têm participação. Ah, tá. Né? Então, é diferente. Eles não têm uma participação ali, eles são associados ao clube. É igual o clube do Pousão. Isso. São associados. São associados. E a outra maneira é uma pessoa jurídica originária, né, ou por um fundo de investimento, criar uma SAF do zero. A maioria dos clubes faz por cisão. Pega o departamento de futebol do clube e transforma em SAF. Então fica um CNPJ SAF e um CNPJ da associação. Aqui em Pouso Alegre, se virar, como é que vai ser? Como é que... Não tem, de verdade, não tem esse estudo. A gente estava até conversando antes. O do Pouso Alegre, que a gente tem hoje, que a gente estava conversando aqui antes de começar, de entrar no ar, em março foi feita uma alteração do Estatuto Social, autorizando o clube a eventual proposta aparecendo se transformar em SAF. Por quê? O estatuto, a última alteração do estatuto, salvo engano, foi 2019 ou 2020. E a lei da SAF é posterior, não, é de 2021. Ah, entendi, então, cara. teria que prever no Estatuto Social para depois passar pelo Conselho Deliberativo, pela Assembleia Geral do Clube, para aprovar a constituição ou não da SAF. Porque aí vem o investidor, né, faz uma proposta, tem que levar isso para a Assembleia do Clube, para o Conselho Deliberativo fazer uma reunião, uma Assembleia extraordinária ou ordinária, para discutir aquela proposta de investimento e falar, olha, a proposta é essa, a Assembleia aprova? Aprovou, faz o Estatuto Social da SAF, né? Ah, e vai fazer de que maneira? Vai transformar o clube em SAF, vai fazer uma cisão, pegar o departamento de futebol, virar SAF e deixar o clube, uma sede, como uma associação, deixando a exposição dos troféus, dos títulos, da história do clube, que é muito rica. Sim. Então, assim, vai depender da proposta eventual que aparecer, né, de um investidor de SAF, e de que maneira que a Assembleia vai aprovar, que o Conselho Deliberativo vai aprovar. Mas, assim, não é não estou dizendo especificamente do Pouso Alegre, estou dizendo para qualquer time. A opinião é que a curto, médio prazo, na verdade, eu acho que em qualquer situação não é uma salvação, não é uma solução. O clube precisa virar SAF para se salvar. É um meio. Eu estou dizendo, se a gestão for mal feita, mal realizada, não vai adiantar de nada virar SAF, porque vai acontecer o que aconteceria se fosse uma associação. Então não tem essa diferenciação. Aí o que acontece muito hoje em dia, que está gerando muita discussão com relação às SAFs? A lei fala também que a SAF ela não tem responsabilidade sobre as obrigações assumidas pelo clube e associação anteriormente à constituição da SAF. Então, por exemplo, todas essas dívidas do Cruzeiro aí foram constituídas na época do Clube Cruzeiro Associação. Entendi. A SAF não assume isso. Ela não assume de maneira imediata. A responsabilidade dela qual que é? Do lucro que ela tem, ela é obrigada legalmente a repassar uma porcentagem para pagar essas dívidas. Então aí o clube faz a recuperação judicial, a associação. Entendi. Renegocia a dívida. Os credores aprovando o plano de recuperação judicial na vara de falências lá de Belo Horizonte, que foi aprovado agora, olha, nós vamos pagar o credor trabalhista em 12 parcelas, o crédito seu é de 100 mil, nós vamos pagar em 12 parcelas de X. O seu crédito é 5 mil, vamos pagar numa parcela à vista. Aí depois vem o direito de preferência ali, né, o quadro de preferência trabalhista, quirografário e outros tipos de credores. A maioria aprovou, então o plano do Cruzeiro especificamente de recuperação judicial foi aprovado, então a SAF agora passa essa porcentagem para o clube pagar essas dívidas, porque de maneira imediata a SAF não tem essa responsabilidade. Mas qual que é o problema? A lei fala isso, a lei é clara nesse sentido. Qual que é o problema? O Cruzeiro estava devendo muito. Dando um exemplo do Cruzeiro aqui, que é mais fácil, porque aconteceu muita coisa com relação à SAF do Cruzeiro. O Fred foi um dos que processou o Cruzeiro pedindo pagamento de salário atrasado, tanto de direito trabalhista. O advogado do Fred colocou a SAF no rolo. Falou, vem cá, você também vai responder. O juiz entendeu que sim, não, a SAF tem responsabilidade solidária, não é nem subsidiária. Você tem responsabilidade solidária. Então, se o clube for condenado, você, enquanto SAF, tem que pagar. Então, o que vai decidir isso vai ser decisão judicial. A jurisprudência vai moldar isso, porque a lei fala uma coisa. Mas aqueles entendimentos reiterados, se forem para outro lado, o entendimento jurisprudencial vai acabar prevalecendo. Eu, enquanto advogado, eu faria a mesma coisa. Eu chamo, vem cá, né? E a justiça que decide. Se a justiça falar que não, ela vai pagar. Ela vai pagar da maneira que a lei da SAF tá ordenando que seja pago, beleza. Mas se o juiz ele entender, o tribunal mantiver a decisão de primeira instância, porque você não concorda que eu tenho mais chance de receber da SAF do que do clube? Muito mais, cara. Muito mais chance. E querendo ou não, ela é corresponsável, né? Se ela assumiu a... a questão é que a lei fala que... É o ônus e o bônus a alegria e na tristeza. Exatamente. O problema não, né? O que a lei fala é que ela não assume essa obrigação constituída de maneira anterior à constituição da SAF. Ela assume a obrigação, por exemplo, ela está obrigada a participar dos campeonatos, né? Ela substitui o clube associação na federação para disputar campeonato.
Dívida do objeto social. Aí é uma questão de discussão também, porque o objeto social da SAF vai ser o quê? A lei elenca lá alguns incisos. Tá, o objeto social da SAF vai ser futebol, né? Não vai ser outra coisa. Né? Pode ser categoria de base, futebol profissional, mas vai ser futebol. Então o objeto social vai ser o mesmo do clube. Ou não, porque aí se o clube social ele deixa de ter o futebol, o departamento de futebol, o objeto social do clube, que a partir desse momento não é mais futebol, vai ser clube social. Né? Piscina, quadra de peteca, quadra de vôlei, para os associados irem lá e desfrutar do clube. Eles pagam a mensalidade e vão desfrutar do clube. Então, assim, ainda vai ter muita discussão. Rodrigo Pacheco já está propondo emenda da lei da SAF. Muitos advogados falam que a lei da SAF institucionalizou o calote. Você pode entender por esse lado, porque, por exemplo... Claro, você joga... Você não concorda? Você joga nas costas da associação, a SAF ela vai pagar dessa maneira, ela tem até 6 anos para pagar, 4 anos no primeiro momento, se ela não pagar, depois ela paga por mais 6 anos para pagar, então ela vai prolongando esse pagamento da dívida. Aprova o plano de recuperação judicial do clube e associação, o plano sendo aprovado, não tem mais o que fazer, vai pagar do jeito que foi aprovado, ainda que nós 4 aqui sejamos credores. A maioria aprovou, se você não concorda, você vai receber como todo mundo aqui. Entendi.